Senhores vereadores, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores diretores, senhores jornalistas, público presente. É aqui, nestes espaços do Conselho, na Casa Comum de todos os portuenses, que entendo devo abordar uma questão que toca de forma profunda na minha honra e no meu caráter. É aqui, enquanto eleito da cidade do Porto, que quero e vou usar da palavra com tanta liberdade quanto a verdade. De forma frontal e sem hesitação, como manda a consciência limpa de quem, no exercício do mandato que lhe foi confiado pelos portuenses, nada mais fez, em qualquer ocasião, senão respeitar sempre o superior interesse desta cidade e das suas pessoas. A escolha é óbvia, mas nem assim deixarei de a decifrar. Presido a um órgão colegial, em que cada um de nós, os 13, tem um mandato popular. Independentemente das forças políticas que representamos, cada um de nós tem um mandato direto e um mandato individual. Cada um de nós responde, pois, por si. E por isso é neste órgão, neste local e neste momento que decidi falar. É preciso que se saiba do que sou acusado, é de conscientemente ter violado a lei com a intenção de beneficiar uma empresa da minha família e de prejudicar a Câmara Municipal do Porto. Acusam-me de interceder junto dos serviços da Câmara Municipal e dos advogados que a representaram num processo judicial que opunha a empresa Selminho à autarquia, processo este iniciado muito antes de eu ser Presidente de Câmara, para que se celebrasse um acordo favorável àquela empresa e lesivo dos interesses da Câmara Municipal do Porto. Esta acusação é ultrajante e infame, porque assenta em conclusões completamente falsas, tendo em vista, única e exclusivamente, manchar o meu bom nome e roubar a minha honorabilidade, surgindo objetivamente, no conteúdo, no tempo e no propósito, como uma peça de combate político-partidário, o que se me afigura, no mínimo, lamentável e indigno de um Estado de Direito democrático. Quero deixar bem claro, pela enésima vez, que é absolutamente falso e mentiroso que alguma vez tenha tido, enquanto Presidente da Câmara, qualquer intervenção, ato, participação ou sequer sugestão junto dos serviços da Câmara ou dos advogados que a representaram no que respeita a qualquer questão ou processo que opôs a Câmara Municipal do Porto à empresa Selminho, que é da minha família e de que, indiretamente, sou sócio. Era preciso ser muito tolo, e disso ainda não me acusaram, para que depois de me ter candidatado e recandidatado ao cargo que hoje exerço, em nome de valores éticos, me colocasse numa posição tão frágil e de tão óbvia contradição de valores. Que fique claro, de uma vez por todas, que o único ato que pratiquei enquanto Presidente da Câmara, que tem qualquer proximidade com o relacionamento entre a empresa Selminho e a Câmara Municipal do Porto, foi ter outorgado uma procuração a uns advogados que não conhecia e com quem nunca falei, muito menos sobre o assunto, para que representassem a Câmara numa diligência do processo judicial que a Selminho tinha movido, já então há anos, contra a Câmara. E filo, poucos meses depois de ter tomado posse como Presidente de Câmara, porque o então meu chefe de gabinete era o professor Dr. Azeredo Lopes, muito ilustre professor de Direito, que me garantiu que não só não existia qualquer problema em fazê-lo, como era minha obrigação fazê-lo. Que fique claro também que os advogados em causa, a quem outorguei a procuração, patrocinavam a Câmara do Porto neste processo já há muito tempo, por escolha do meu antecessor, e não me passou pela cabeça sequer substituí-los. Acresce que não fazia a menor ideia de qual seria o conteúdo da diligência em causa e de qual seria a posição a adotar pela Câmara na mesma, estando certo que seria, como sempre, em defesa dos interesses desta. Apenas soube que era preciso uma procuração diferente da que até então os advogados tinham utilizado, em virtude da natureza da diligência em causa. Finalmente, que fique também esclarecido que não soube na altura, mas soube, entretanto, que o resultado prático da diligência onde foi utilizada a referida procuração se resumiu a suspender esse processo. Todos os atos relativos a qualquer relação entre a empresa Selminho e a Câmara Municipal do Porto foram sempre conduzidos, quer formal, quer substantivamente, pela senhora vereadora e vice-presidente da Câmara, Guilhermina Rego, e neste mandato, pela senhora vereadora Catarina Araújo. Aliás, é público e notório que foi durante os meus mandatos
que o diferendo entre a Selminho e a Câmara Municipal do Porto ficou resolvido de forma absolutamente favorável à Câmara e por via de uma ação intentada pela Câmara Municipal contra a Selminho. Então, como dantes, não interferi minimamente e no que quer que fosse na atuação da Câmara. Reitero solenemente que, desde que assumi as funções de Presidente da Câmara do Porto, não tenho qualquer intervenção direta ou indireta no funcionamento ou atuação da empresa Selminho, assim como me mantive afastado de toda a intervenção da Câmara Municipal em qualquer relacionamento com esta empresa. Por isso, esta acusação ofende também, de forma despoderada e inusitada, em primeiro lugar, o bom nome da então Vice-Presidente da Câmara e, em segundo, de todos os dirigentes municipais que tiveram qualquer intervenção no assunto, insinuando que todos eles agiram contra os seus deveres funcionais, manietados por mim. Essa insinuação é aviltante e inaceitável. A então Vice-Presidente Guilhermina Rego, que já tinha exercido funções na anterior variação, antes, portanto, de eu ser Presidente de Câmara, exerceu sempre com empenho e idoneidade as suas funções e é absolutamente insuspeita de poder ser subjugada por qualquer interesse antagónico ao da Câmara, pelo que não merece esta afronta. Todos os dirigentes que tiveram qualquer intervenção neste assunto já exerciam funções quando cheguei à Câmara e todos eles agiram sempre em defesa do município. A sua competência e dignidade profissional e pessoal não merecem ser postas em causa de forma tão leviana. Como todos sabem, em 25 de outubro tomei posse para o segundo mandato como Presidente da Câmara Municipal do Porto, funções essas que venho exercendo ininterruptamente até à presente data. Assumi tais funções na sequência de um processo eleitoral que venci, não obstante uma campanha difamatória lançada sobre a minha pessoa, onde fui alvo de um conjunto de infundadas insinuações, designadamente de que teria praticado atos com a intenção de conceder qualquer espécie de benefício ou vantagem a uma sociedade da minha família, o que ficou conhecido pelo famigerado processo Selminho. Acontece que, nessa sequência, os eleitos da CDU apresentaram uma participação no Ministério Público, acusando-me de que, ao outorgar a procuração atrás referida, teria cometido uma ilegalidade e insinuando que teria visado beneficiar a Selminho, pretendendo que fosse intentada uma ação judicial de perda de mandato, tentando, dessa forma, administrativamente, derrubar-me. No entanto, o Ministério Público, depois de analisar em profundo detalhe todos os atos por mim praticados no exercício das minhas funções, concluiu pela inexistência de quaisquer indícios de uma qualquer ilegalidade por mim cometida e, consequentemente, indeferiu totalmente o requerimento apresentado para a interposição da ação judicial de perda de mandato. Assim, julguei eu que o referido processo Selminho estaria definitivamente encerrado. Engano profundo. Foi, pois, com espanto e tristeza que no início da passada semana, em vésperas de ano eleitoral autárquico, fui notificado de uma acusação deduzida por outros procuradores do Ministério Público no âmbito de um outro processo de inquérito, nos termos do qual, tendo por essência e objeto a mesma factualidade anteriormente sindicada pelo mesmo Ministério Público, conclui, ao invés da anterior decisão, pela existência da prática de um crime de prevaricação, ou seja, de conscientemente ter violado a lei com a intenção de beneficiar uma empresa da minha família e de prejudicar a Câmara Municipal do Porto. Como já disse, repudio veementemente os factos que me são imputados, bem como a infundada conclusão jurídica que deles se pretende retirar. Nessa medida, e porque estas são as regras de um Estado de Direito Democrático, irei fazer a minha defesa no exercício dos meus direitos cívicos e, para já e de imediato, requerer a competente instrução a fim de que esta acusação seja verificada e avaliada por um juiz. No entanto, devo acrescentar, por um lado, que a afirmação de que num Estado de Direito Democrático ninguém está acima da lei não se aplica apenas aos políticos. Aplica-se a todos, mesmo a todos. E que cada um tem que ser responsável pelos atos que pratica, pelo que não deixarei de lutar para que se apurem todas as responsabilidades neste caso. Por outro lado, ao contrário do que alguns possam ter pensado, não é este o caminho para me arredarem da defesa da causa pública.
da defesa intransigente dos princípios e valores do Estado democrático e do exercício cabal das responsabilidades que o eleitorado me conferiu. Acredito que todas as pessoas de bem defenderão, independentemente da ideologia que professem ou do quadrante político ou partidário em que se enquadrem, que uma opinião descabida, infundada e ofensiva de 2 procuradores não possa ter esse efeito, sob pena de uma total subversão dos mais elementares princípios democráticos do Estado de Direito. Um Estado de Direito que todos devemos respeitar e devemos sempre proteger e contribuir para aprofundar. Uma acusação tão absurda como me foi feita terá de ter a adequada resposta processual de acordo com as leis da República, mas terá que ser ignorada no plano político. É em defesa da dignidade e de todos os que, empenhada e denodadamente, exercem funções públicas e, em particular, daqueles que são titulares de cargos políticos, que recuso ceder à demagogia e de me afastar do exercício das minhas funções. Aliás, recordo que quando em 2017 fui eleito, com maioria absoluta, esses exatíssimos factos foram amplamente escrutinados pela opinião pública, quer porque, ainda em maio desse mesmo ano, tive o cuidado de pedir ao meu grupo municipal que requeresse a convocação de uma Assembleia Municipal exclusivamente para os discutir, quer que porque este acabou por ser o tema central da campanha eleitoral, promovida até à exaustão por alguns dos meus adversários. Na política, como na vida, não vale tudo. Continuarei a defrontar os meus adversários políticos com galhardia e com lealdade, com respeito pelas pessoas. Da mesma forma que continuarei a ignorar aqueles que, ao serviço de um desígnio que não confessam, subvertem a verdade e cultivam a mentira numa deplorável tentativa de subordinar a luta política à difamação, mesmo que através de meios insidiosos. A verdade prevalecerá e a justiça, estou certo, chegará.